Olá, Luís Pereira do PratoFitness.blog, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou dar-te aqui a conhecer 8 trocas de alimentos que deverias fazer para perder peso. Este é um dos meus truques preferidos, é uma metodologia que eu já uso há muito tempo, que é basicamente pego num alimento menos saudável ou que impacte muito o peso e troco por outro alimento mais saudável e que caiba também no meu regime alimentar. Até ao dia de hoje ainda não consegui encontrar um único alimento que não tivesse um substituto à altura e hoje vou dar-te aqui 8 desses substitutos à altura para esses alimentos que se calhar não são assim tão saudáveis. Então vamos lá aqui à lista e o primeiro de todos é o arroz, nomeadamente o arroz branco. Nós sabemos que o arroz branco para perda de peso não é se calhar o mais aconselhável. A minha substituição, por incrível que pareça, não irá ser o arroz integral. Essa era uma substituição lógica, portanto, arroz branco pelo arroz integral faria todo o sentido, mas eu vou um bocadinho mais longe e vou dar-te aqui a conhecer o arroz falso. E o que é este arroz falso? No fundo, é fazer aqui um género de um arroz, entre aspas, mas com couve-flor. E a diferença é incrível, se não repara bem nestes números. O arroz branco tem normalmente entre 140 a 160 calorias. Este arroz falso de couve-flor tem aproximadamente 25 calorias por 100 gramas. E como é que eu faço este arroz falso? Este arroz falso de couve-flor, basicamente trituro a couve-flor. Numa panela quente, meto um bocadinho de azeite, um dente de alho, um bocadinho de cebola picada, mexo tudo até alourar, coloco lá para dentro a couve-flor, mexo um bocadinho de sal, tempero a gosto e tenho ali visualmente um arroz que dá para acompanhar muito bem qualquer tipo de carne. Portanto, primeira substituição que eu costumo fazer, nomeadamente quando quero perder ali mais alguns quilinhos, é sem dúvida substituir o arroz branco, não pelo arroz integral, que talvez seja aqui o substituto mais direto para a perda de peso, mas sim por este arroz falso. Portanto, em primeiro lugar temos o arroz. Em segundo lugar, e já que falamos aqui de arroz, vou falar também aqui do esparguete, porque há um pequeno truque também aqui para o esparguete. Sabemos que o esparguete pode engordar um bocadinho, nomeadamente quando consumido em grande exagero, uma vez que é um hidrato de carbono simples, e o substituto se calhar mais direto seria encontrar aqui o esparguete integral. Também o podes fazer, também pode fazer algum sentido, uma vez estás a substituir aqui um hidrato de carbono simples por um hidrato de carbono complexo, mas essa não é a minha referência. A minha referência para substituir o esparguete, e se quer mesmo perder ali alguns quilinhos, é sem dúvida os zoodles de gorjete. Certamente que já ouviste falar destes zoodles de gorjete. Se tu encontras estes zoodles de gorjete em todo lado, no Lidl, no Auchan, no Continente também tem, e basicamente é uma gorjete, mas em forma de esparguete, que visualmente tem o mesmo apelo, não é? Tem o mesmo apelo do esparguete e da massa, vá lá, só que estás a comer um vegetal. Desta maneira irás conseguir poupar mais uma vez uma data de calorias e visualmente estás também a enganar ali o teu cérebro ao comer. Agora, podes perguntar, Luís, mas estes zoodles de gorjete, como é que isto se faz? Eu tenho aqui no canal uma receita de zoodles de gorjete com carne que fica muito bem. Vou deixar aqui em cima o link para que possas ter acesso a essa receita. Vai lá, aponta a receita e diz-me depois cá em baixo na zona de comentários se gostaste ou se não gostaste desta minha ideia e desta minha substituição para o esparguete. No número 3 temos o ovo frito. Eu aqui no canal estou farto de falar sobre os ovos, nomeadamente sobre as claras de ovo. Sabes que o ovo é um dos meus alimentos preferidos, é um aliado, inclusive, na perda de peso, e eu cá em casa tenho sempre ovos no frigorífico. O problema do ovo é quando a malta o frita em óleos vegetais, e nesse caso, se fazes isso, estás a destruir por completo todas as propriedades nutricionais do ovo e estás a empobrecer uma coisa que era um alimento que é muito bom e estás até a o tornar num alimento muito mau. Portanto, a minha sugestão para o ovo frito é esqueceres o ovo frito em gorduras e fazeres o ovo frito sem qualquer tipo de gordura, que basicamente é levas uma frigideira ao lume, uma frigideira antiaderente ao lume, metes um bocadinho de água, metes o ovo lá para dentro e fritas. E quando digo aqui fritas, é fritas entre aspas, o ovo
nessa água quente. Eu também tenho aqui esta receita aqui no canal, vou deixar aqui em cima para que possas ter acesso e para que possas também copiar, podes copiar à vontade essa ideia. Dica! Se estás numa dieta muito restrita, se queres mesmo cortar as calorias e queres cortar as gorduras, podes substituir o ovo por claras de ovo. As claras de ovo já à venda em todo lado, também consegues encontrar, até no Lidl consegues encontrar já claras de ovo a um preço muito acessível. Portanto, em vez de comprares ovos, compras as claras de ovos. Eu aqui no canal também já te deixei a dica como é que podes fazer, como é que podes cozer as tuas claras de ovo em menos de 3 minutos. Também vou deixar aqui em cima o link para esse vídeo que eu fiz. Vai lá, espreita e deixa-me depois mais uma vez um comentário cá em baixo a dizer o que é que achaste desta minha ideia de claras de ovo em menos de 3 minutos. Portanto, número 3, ovo frito, nada de fritos, nada de gorduras. Hein? Número 4, temos os molhos para saladas. E quando falo aqui nos molhos para saladas, estou a falar da maionese, do molho César, estou a falar inclusive de óleos vegetais. Muita gente tempera ainda a salada com os óleos vegetais. Portanto, se queres perder peso, se queres ter uma vida um bocadinho mais saudável, podes esquecer tudo isso e vamos aqui à procura, em vez dos molhos, desses molhos grossos e calóricos, vamos aqui à procura de ingredientes o mais natural possível, nomeadamente o azeite extra virgem e ainda o sumo de limão. Portanto, são aqui duas alternativas para temperares a tua salada. A salada temperada com um bocadinho de azeite e com um bocadinho de sumo de limão é sempre melhor do que esses molhos grossos que a malta costuma colocar e até está a tornar uma coisa saudável, que era uma salada de alface, tomate, pepino, etc. E depois coloca aqueles molhos por cima e estraga por completo uma coisa que era saudável, obviamente fica péssimo para a perda de peso. Número 5, e ainda aqui na linha dos hidratos de carbono, é a batata branca. Nós vamos trocar a batata branca. A batata branca pode ser consumida, obviamente, sem qualquer problema, mas maioritariamente o pessoal que está a perder peso, que quer perder peso, que quer realmente emagrecer, troca a batata branca por batata doce. Eu aqui no canal, mais uma vez, já falei sobre a batata doce. Aliás, já fiz aqui comparação entre a batata branca com a batata doce, ao qual eu vou deixar também aqui em cima novamente o link. Isto hoje é só links aqui neste vídeo de referência e podes lá checar, ver a comparação. Mas muito rapidamente, batata branca é um hidrato de carbono simples, que mais uma vez vai dar aqui o pico de insulina no teu organismo. Batata doce é um hidrato de carbono complexo que vai te dar mais saciedade e vai te dar energia mais prolongada, tá bem? Vais ter aqui a fome, a tua saciedade vai estar um bocadinho mais estável do que se comeres batata branca. Portanto, número 5, troca aí a batata branca pela batata doce. Número 6, cereais. A maioria dos cereais matinais são feitos em primeiro lugar tem açúcar, aquilo tem açúcar às carradas, mas depois o grão que é utilizado nesse tipo de cereais é um grão muito pouco nutritivo. Dica: todas as embalagens dos cereais matinais que tenham bonecada, o panda, o urso, o sapo, o tigre, etc., têm esse tipo de bonecada, está carregadinho certamente de açúcar, portanto evita isso. E o que é que podes substituir por esses cereais matinais? Os tradicionais flocos de aveia e pelas papas de aveia ou até mesmo por outros cereais matinais, mas que sejam integrais, está bem? Portanto, aqui no número 6 vamos trocar os cereais matinais, nomeadamente aqueles que têm a embalagem carregadinha de bonecada, por flocos de aveia ou cereais matinais integrais. No número 7, não podia deixar este aqui de fora. Já é da praxe. Em todos os vídeos eu tenho quase que falar disto, eu tenho que bater sempre na mesma tecla, que são os sumos de fruta, nomeadamente os sumos de fruta de pacote. Epá, isso aí é o caos. Não podes mesmo, beberes isso ou comeres açúcar às carradas é precisamente a mesma coisa. Portanto, vamos trocar mais uma vez os sumos de fruta, os sumos de pacote, os sumos de lata, até mesmo os sumos de fruta. Quando espremes a laranja, estás a retirar uma parte importante da fruta, que é a fibra. Eu também já falei nisto aqui no YouTube, mas volto novamente a bater na mesma tecla. Vamos trocar isso tudo por café, por chás, por infusões, tudo sem açúcar. E a maior troca que podes fazer pelos sumos é, obviamente, a água, não é? Segues aqui o canal, segues lá o meu blog, pratofitness.blog, sabes que os sumos são o meu inimigo número 1 e a grande alternativa
para esse tipo de bebidas é sem dúvida a água. A água tem 0 calorias, ela não engorda, ela pode eventualmente ali ajudar a emagrecer, mas não emagrece diretamente da forma como estás a pensar, mas troca pela água que sairás a ganhar. E no número 8, e finalmente, é a manteiga. Ainda há muita gente que não consegue viver sem a sua manteiga. E aqui, se calhar uma alternativa mais direta à manteiga, eu podia falar aqui um bocadinho sobre a manteiga sem sal ou sobre outro tipo de alternativas à manteiga, mas como eu quero que tu pares de confeccionar alimentos com manteiga, sei que há muita gente que, por exemplo, refoga as coisas com manteiga ou que usa a manteiga no arroz, que há bocado falei, mete manteiga no esparguete. Eu não quero que uses mesmo manteiga, só quero que uses a manteiga para dar sabor ao teu pão, eventualmente alguns bolos caseiros que fazes, bolos saudáveis. E a minha referência aqui, a minha substituição para a manteiga, sem dúvida, as manteigas de frutos secos, nomeadamente de manteiga de amendoim ou a manteiga de amêndoa. Essa é a minha substituição direta para as manteigas tradicionais. Vá lá. Portanto, troca a tua manteiga tradicional por manteigas de frutos secos. Recapitulando aqui a listinha toda, temos trocas. O que é que temos? Temos o arroz, vais trocar o arroz pelo arroz falso, o arroz de couve-flor, o esparguete por zoodles de grujete, está bem? O ovo frito, ou seja, aquele ovo estrelado em óleo, vais trocar por um ovo feito sem qualquer tipo de gorduras ou por claras de ovo. Os molhos para saladas, vamos buscar aí opções mais naturais, nomeadamente o sumo e o azeite extra virgem. A batata doce pela batata peço desculpa, ao contrário, a batata branca pela batata doce, assim é que é, os cereais matinais por flocos de aveia, os sumos de frutos de pacote, os de lata, os de garrafa, seja o que for, por água, por infusões, por chás ou por café, sempre sem açúcar, e a manteiga por manteigas de frutos secos. Bom, eu espero que tenhas gostado aqui deste vídeo. Deixa mais uma vez o teu like, clica aí no like aqui abaixo, subscreve o canal se ainda não o fizeste, um grande abraço e até à próxima.